Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por mais um dia de vida, por mais um momento em que o Senhor nos permite, Senhor, estarmos em oração. Sabemos que toda a nossa vida está em tuas mãos. Por isso, Senhor, agradecemos por podermos levantar, tomar café, trabalhar, viver, Senhor. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, que fez os céus e a terra. Pedimos que o Senhor nos acompanhe nas nossas atividades durante este dia. Ó Deus, abençoando os nossos períodos da manhã, da tarde e da noite. Que a tua unção repouse sobre nós, que possamos vencer o pecado, que possamos vencer o mundo, que possamos vencer as dificuldades, ó Deus, deste tempo presente, para glorificarmos o teu nome. Neste momento, Senhor, intercedemos uns pelos outros, para que a graça, para que a paz, para que a unção, para que o poder do Senhor venha sobre nós. Nós somos dependentes de Ti, necessitados do Senhor. Ó Deus, nos ajude, abra a nossa visão, nos instrua, nos mostre o caminho, nos dê sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, venha falar conosco agora, através da sua palavra. Nós abrimos os nossos corações para receber a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero fazer a leitura, depois nós vamos fazer as divisões dos versículos e assim já colocar em prática a palavra do Senhor. A leitura diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda o seu mandamento, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos digo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, e eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque
tudo que no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Não vos escrevi porque soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O capítulo de número 2, ele é um pouco mais extenso, ele tem 29 versículos que a gente aqui fez menção na leitura. Nós conseguimos dividir este segundo capítulo em 3 blocos distintos que vão dar para nós a orientação da palavra de Deus. A primeira divisão que o apóstolo João trata é acerca do mandamento de Deus que foi recebido no princípio. A segunda divisão que o apóstolo João faz é acerca do mundo pecaminoso. E a terceira é acerca dos anticristos, o espírito do anticristo. Diante desse trecho da palavra do Senhor, nós conseguimos então destacar algumas lições práticas. Vejamos só. Em primeiro lugar, nós vemos acerca do amor fraternal. O apóstolo João, ele mostra que existe um comportamento e uma relação entre a irmandade, entre os irmãos de Cristo Jesus. Sabemos que depois que confessamos Jesus como um único e suficiente Salvador, nós começamos a fazer parte da família de Deus. E já que fazemos parte então da família de Deus, nós passamos a ser uma família só e nós nos tornamos irmãos uns dos outros. Por isso que o apóstolo João, ele então vai destacar para que os irmãos viessem a amar uns aos outros. Ele diz no versículo 9, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Olha como que o apóstolo João, então, coloca para nós, mostrando que precisa haver uma comunhão, uma intimidade, uma ligação de amor entre os irmãos, a tal ponto de haver
esta ligação que vem do próprio Senhor Jesus. Veja que a forma que como João escreve é esta, de dizer que aquele que está na luz, ele vai amar o seu irmão e nele não vai haver escândalo. Mas aquele que não ama o seu irmão, mas aborrece-o, ele anda em trevas. Ele está em trevas e ele não sabe para onde ele deva ir. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha como então o João, ele coloca mostrando que quando alguém briga com algum irmão da igreja, há uma intriga muito forte, uma troca de pensamentos errados entre os irmãos, vai haver então trevas. Vai haver trevas nessas pessoas, fazendo menção do capítulo 1, aonde ele colocou a lei de Deus para nós andarmos na luz. Então, quando nós estamos discutindo com algum irmão, nós estamos aborrecidos com algum irmão, nós estamos com raiva de alguém, com uma raiz de amargura, com uma tristeza, e nós estamos aborrecendo alguém, nós não estamos andando na luz, mas estamos andando em trevas. Por isso o contraste que João aqui ele faz. Mas existe também uma saída para isso. Qual é a saída? Ele diz aqui no versículo de número 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, Jesus Cristo andou com toda a humildade, com todo o amor, com toda a compreensão, com toda a compaixão. Então, esta deve ser também a forma como nós devemos andar e nos portar diante dos irmãos em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 12: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então ele coloca desta forma, mostrando que, primeiro, aquele que aborrece o seu irmão, ele está em trevas e não está em luz. Ele precisa andar pela palavra, porque a palavra vai aperfeiçoá-lo, para que ele possa perdoar, amar. E nisto ele então volta para a luz e caminha em luz. Mas se o tal irmão decide continuar no ódio, na raiva contra alguém, este anda em trevas e ele não sabe para onde estar indo porque está cego. E ele então deve passar pelo processo do arrependimento, pedir perdão a Deus para que os seus pecados sejam perdoados. Esta é a primeira lição que o apóstolo João ele coloca. A segunda lição está a partir do versículo de número 14, aonde ele vai falar acerca do assunto de mundo pecaminoso. Ele diz assim no versículo de número 14: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Olha só, o apóstolo João diz então para os jovens que já conseguiram vencer o maligno, porque a palavra de Deus está neles, e eles então conseguem vencer o maligno. Como que nós vamos vencer o maligno? Com a palavra de Deus. E então ele diz no versículo 15: não ameis o mundo. Este mundo não é o mundo de natureza e não é o mundo de pessoas. Este mundo é o sistema pecaminoso. Então ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Veja o sistema. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E ele então vai dizer o motivo que nós então não devemos amar o mundo. Versículo 17: e o mundo passa e a sua concupiscência. Então o apóstolo João ele diz assim: olha, o sistema do mundo traz muitas coisas vantajosas, traz muitas coisas bonitas, belas e perfeitas aos olhos humanos. Aparentemente perfeito, aparentemente bom, aparentemente satisfatório. Mas entenda que isto tudo é passageiro. O mundo passa e os seus desejos, a sua concupiscência, a sua beleza falsa vai passar. Então o conselho aqui é para nós não ficarmos atentados para o mundo e o seu sistema, que traz algumas coisas cativantes, que trazem algumas coisas que aparentemente parecem boas, aparentemente são legais, mas na verdade são coisas passageiras, são coisas supérfluas que não vão durar, que não vão permanecer. Mas então ele vai dizer o quê? A continuação do versículo diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está dizendo? João está dizendo: aquele que decide viver no mundo, ele vai passar como o mundo. Mas aquele que decide fazer a vontade de Deus, este tal vai permanecer para sempre como o próprio Deus. Porque a definição se dá no fator que você busca. Se você busca o mundo que é passageiro, você vai passar. Mas se você busca aquilo que é espiritual e é eterno, você se torna eterno também. É isto que o apóstolo João enfatiza então para os irmãos. E em terceiro lugar, o apóstolo João então, ele vai falar acerca do espírito do anticristo, que é o espírito dos falsos ministros, dos falsos mestres, dos falsos pastores, onde ele vai dizer: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, e esse anticristo é aquele que vai enganar a todos, também agora muitos se têm feitos anticristos, ou seja, ainda não foi manifesto o anticristo, que vai ter Satanás na sua vida dominando por completo. Ainda este tal não foi manifestado, mas muitos outros já têm se feito anticristos. O que é um anticristo? Anticristo é aquele que se opõe à lei de Cristo. Anticristo é aquele que nega que Cristo Jesus é o ungido, o escolhido de Deus. E ele se nomeia, então, o escolhido. Então, veja só, nós temos duas categorias de anticristo. Primeiro, aquele que nega completamente a ação de Jesus Cristo, que nega completamente a pessoa de Jesus. E nós temos aqueles que se dizem ser o Cristo, se dizem ser o ungido, o escolhido de Deus. E o que nós estamos vendo na atualidade é isto: pessoas se colocando como ungidos, escolhidos por Deus, trazendo um novo mandamento, trazendo uma nova mensagem. Estes são também anticristos, e nós estamos vendo a multiplicação deles. E é interessante porque o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: saíram de nós. E eu te pergunto, quantos líderes religiosos se têm levantado mostrando um outro evangelho, sendo que em alguns anos atrás eles pregavam a mesma mensagem que a nossa, mas hoje eles não pregam mais e optaram por uma outra mensagem. Todos esses estão na categoria de anticristo. Por quê? Olha o que João diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco,
mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então eles não ficaram conosco e eles optaram por abrir um outro trabalho e trazer uma outra mensagem e trazer um outro ensinamento e trazer uma outra verdade. Todos estes são anticristos e o espírito de Satanás está os guiando à mentira. E ele então vai dizer assim: e vós tende a unção dos santos e sabei tudo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que está no coração de vocês, ele vai ensinar vocês a tudo e vocês não vão ser enganados, vocês não vão ser ludibriados por esses falsos mestres. E o conselho então final do apóstolo João é esta: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Ainda que venha alguém ensinando um novo mandamento, ensinando um novo estilo de vida, ensinando uma nova interpretação bíblica, permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Permaneça na Bíblia Sagrada. Permaneça nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque esta é a verdade. É este o caminho que nós devemos trilhar. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O apóstolo João, ele encerra a sua epístola mostrando assim, que nós devemos permanecer naquilo que aprendemos de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz? O que a sua Bíblia fala? O que está escrito no Evangelho? O que está escrito nas cartas? O que está escrito no Antigo Testamento? Nisto vocês vão permanecer, para que Cristo seja glorificado em vocês e vocês continuem andando em justiça. Ele termina desta forma: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. A evidência de que alguém está em Cristo Jesus é a justiça que ele vive diariamente, a retidão, o temor, a obediência em que ele anda. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Nós vamos seguir durante a semana estudando esta carta que é tão maravilhosa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos a Tua orientação, o Teu cuidado, a Tua ajuda e a Tua força, que o Senhor, ó Deus, possa manifestar a Tua bênção e estar conosco. Nós precisamos de Ti diariamente, então abençoe, Senhor, a nossa semana, seja conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te dê um dia abençoado. Até o próximo vídeo, querendo Deus.